Oremos então. Santo Deus, ó Deus, mais um dia, mais uma vez, mais uma semana, nos reunimos, Pai, para cultuar o Teu nome. O objetivo aqui dos irmãos, dos filhos do Senhor, que o Senhor os adotou em Cristo Jesus, é adorar o Seu nome, é contemplar a beleza excelsa que habita somente na santidade do Senhor. E ao contemplar essa beleza, nós somos cativados, nós somos conquistados, nós ficamos deslumbrados com essa beleza maravilhosa. E isso gera em nós alegria, prazer, isso gera em nós satisfação. E então, por isso, nós explodimos em louvor. Nós exaltamos o nome, porque a beleza do Senhor, a sua santidade, a sua lei, o seu caráter, as suas escrituras nos cativaram realmente. Então, Senhor, o Senhor é magnífico e essa beleza extrema nos convoca a te adorar. Para te adorar, Pai, precisamos te conhecer. E não, Senhor, não um conhecimento simples, não um conhecimento preguiçoso, mas um conhecimento, Senhor, de pessoas que realmente foram cativadas por essa beleza, por esse caráter maravilhoso. Então, Senhor, ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, para que nós possamos alcançar um coração que te ame, um coração sábio, um coração que glorifica o Seu nome. Pai, ensina-nos a Tua palavra aqui hoje, na profundidade necessária para sermos capturados e poder transformar esse conhecimento que vamos receber em adoração a Ti, em contemplação, em orações, em um cântico ao Senhor. Faça isso, Senhor, eu imploro, pelo Teu Santo Espírito, invocando pelo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Malaquias. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, né? E dessa feita agora estamos em Malaquias. Nós fizemos já 2 aulas em Malaquias, uma introdutória e iniciamos de fato o estudo do livro, mas a segunda, domingo passado, nós ficamos em um dos debates, né, das discussões que Malaquias aborda. Ele aborda 6 discussões principais. Essas discussões geram umas outras perguntas secundárias dentro do livro, mas 6 são os temas das discussões principais entre Israel e Deus e Israel. E dentro dessas 6 discussões, nós abordamos 2 já. A primeira e a segunda, né? E a primeira que nós abordamos na primeira aula, depois de fazermos uma introdução, Deus, ele inicia sua argumentação dizendo, eu os tenho amado. É a primeira grande discussão. E aí, os israelitas perguntam, como? Em que? Em que nos tem amado? Qual é a prova desse amor? E aí Deus dá uma resposta, e a resposta, como nós já trabalhamos aqui, a resposta central, e é a resposta pela qual Deus vai responder todos os outros debates no livro de Malaquias. Ou seja, Deus vai usar essa argumentação principal para responder as outras perguntas, os outros debates. Então vai permear essa mesma resposta de Deus, que basicamente eu amei vocês fazendo um pacto com vocês. No pacto, na aliança, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Amei vocês no pacto, na aliança. E então, a partir daí, surge a segunda pergunta, que é a segunda, eu diria, reclamação de Deus, né? Que é, se eu amei vocês no pacto, na aliança, se eu sou o Pai, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Como vocês têm me honrado? Então nós respondemos nós vimos que a resposta
de Deus toca profundamente naquilo que é a nossa sensação, ou seja, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós podemos verificar em relação ao caráter de Deus se revelado como um Pai. Então nós vimos que Deus, ele não pode ser ambíguo, né? E nós não podemos dividi-lo em seções, porque quando nós dividimos, a não ser o seguinte, assim como haverá o próximo sermão em Romanos, e eu vou explicar isso melhor. Mas quando nós vamos estudar Deus, nós devemos fazer ter um cuidado, mas há uma certa concessão, que é a seguinte: Deus, ele possui um caráter vasto. Seu caráter é maravilhoso. E então, os exemplos que temos para Deus, apresentados na Bíblia, muitas vezes são exemplos que parecem ser opostos. Por exemplo, e como um exemplo mais simples, mas que expressa um todo, ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também ele diz que ele é o leão da tribo de Judá. Então são dois exemplos. Esses dois exemplos, se forem levados somente para o lado do exemplo e separado, ou ele é um cordeiro ou ele é um leão. Agora, se você... Eu dei esse exemplo semana passada, né? Se você põe um cordeiro e um leão numa sala, o cordeiro foge do leão e o leão ataca o cordeiro. Porque o caráter de um cordeiro e o caráter de um leão são opostos. Então, Deus, ele é complexo. Mas, para estudarmos Deus, nós precisamos ver, né, as faces de Deus. Nós precisamos ver as faces. Então, nós precisamos não separar Deus, mas contemplar uma face, a face do cordeiro, né, meu irmão? E depois contemplar a face do leão. E depois juntar as coisas todas. Mas nunca podemos separar e adorar a Deus só como cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. E nós vamos adorar ele para sempre como Cordeiro de Deus. Nunca vamos olhar para ele como o leão. Nós oramos para Deus com misericórdia. Ele é misericórdia e amor. Mas também é justiça, né? Então nós vimos isso semana passada, na segunda pergunta, na qual ele se chama de Pai. Então nós refletimos, olha, para nos repreender, ou para repreender Israel, que é uma repreensão a nós também, ele diz que ele é pai, né? Como Oséias, que ele disse que é marido. E assim, dentro dessas camadas que o próprio Deus propõe, pai é uma camada, é uma dessas faces do caráter. Então Deus é pai. Mas se nós ficarmos só com a face pai, nós perdemos parte do contexto. Porque depois de ele dizer que é pai, ele diz, eu sou também Senhor. Senhor. Então, nós olhamos uma face e outra, e então vimos como que Israel estava desonrando Deus como pai e como Senhor. Ele desonrava Deus como pai porque eles não tratavam Deus com o amor que você tem por um pai, né? A honra que você tem por um pai. E não tratava Deus como Senhor porque estavam oferecendo, né, sacrifícios de animais que eram assim, sabe o que sobrou? Que restou lá? O animal que você descartaria, o animal é coxo, ou o animal tem uma deficiência lá. Por ele ter essa deficiência, você fala assim, ele não tem muita utilidade de venda, né? A venda dele não vai ser tão boa, então eu vou oferecer ele lá no templo. Aí eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Porque eu me livro de um animal que eu não vou conseguir vender, não vou ter um lucro, e ainda oferto ao Senhor.
E então nós vimos que isso era desonra a Deus como Senhor, mas aí nós aprofundamos e dizemos e percebemos que isso é uma desonra como pai, porque nós não temos um apreço por ele como pai, né? E aí nós vimos o pacto dentro dessa resposta, como Deus, ele no pacto, na aliança, ele assume uma múltipla função. Ele é sacerdote, rei, né? Então nós vimos isso dentro do pacto, tá? Então agora nós vamos agora começar, né, continuar tratando o terceiro debate, terceira discussão. Terceira discussão está em Malaquias 2:14. Vamos ler lá? Malaquias capítulo 2, versículo 14. Diz assim: E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então a pergunta aí é a que envolve o segundo debate, por que Deus não está aceitando as ofertas, mesmo as ofertas que estão sendo bem depositadas? Aí Deus diz, por causa da aliança que está sendo desonrada entre vocês e a esposa de vocês, a esposa da mocidade de vocês. Vocês foram desleais a ela. Então aqui nós vamos ver envolvidos o seguinte: como que estava a situação matrimonial de Israel, do povo de Israel? Como estava a sua situação matrimonial e por que Deus não estava aceitando as suas ofertas? Deus não aceita as ofertas. Nós vimos que ele não aceitava as ofertas porque elas estavam sendo dadas não de acordo com a aliança ordenada, né? Deus não tinha ordenado que se desse coxo, que se desse animal cego, que se desse animal. Ele estipulou exatamente que tipo de oferta deve ser dada. E elas não estavam atendendo às normas específicas bíblicas para se ofertar, para se cultuar. E então, o que acontece? Deus agora não está aceitando, continua não aceitando as ofertas. Então as pessoas perguntam, e agora? Qual a razão de não aceitar? A primeira era uma questão mais litúrgica, era ritualística, poderíamos dizer assim. O ritual não estava correto. A maneira ou a forma estipulada não estava correta. E a segunda pergunta, a terceira pergunta ou terceiro debate, Deus continuava não aceitando as ofertas agora. Mas por quê? Agora não é mais uma questão ritualística, não é mais uma questão litúrgica, agora é uma questão interna. Então ele está dizendo assim: vocês, anteriormente, no primeiro caso, vocês não obedeciam à norma estipulada. Agora, vocês obedecem à norma, mas o coração de vocês não está adequado. A maneira com que vocês vivem não está adequada. Então, o culto de vocês não será aceito. Porque o culto de vocês e aquilo que nós chamamos de liturgia diária não está adequado. Então não adianta nada vocês trazerem a melhor oferta, mais adequada. Não adianta se a liturgia diária não está adequada, tá? Algum irmão tem algum comentário nesse ponto para mim poder estar avançando dentro dessa pergunta, para o aprofundamento da pergunta? Então tá, vamos lá.
A pergunta é, por que Deus não aceita nossas ofertas? Eles perguntavam para Deus. E Deus responde, vocês traem as suas esposas, casam-se com mulheres idólatras e assim quebram os compromissos. E por que isso é tão importante? E por que Deus está trabalhando isso tão forte? Depois nós vamos ver como que ele trabalhou isso anteriormente em Esdras e Neemias, né? Mas por quê? Por que isso é tão importante? Apesar de nós sabermos que é importante porque se trata de uma ofensa a Deus, né? A aliança, irmãos, nós dividimos ela em dois grandes movimentos, o movimento vertical e o movimento horizontal. O movimento vertical seria, de fato, a liturgia direta a Deus. Seria, de fato, aquilo que nós direcionamos diretamente a Deus. Por exemplo, nós lemos aqui os 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos, eles se dividem em mandamentos horizontais e mandamentos verticais. Os mandamentos verticais são os mandamentos diretamente direcionados a Deus. Os mandamentos horizontais são mandamentos que são direcionados à comunidade, né? São direcionados às pessoas e ao conviver, né? E nesse caso, Deus tratou dois mandamentos, Deus tratou dois debates verticais, agora ele está tratando o primeiro debate horizontal. E ele está dizendo que as duas coisas estão conectadas de tal forma que uma depende da outra. Então, obedecer a Deus ritualmente num culto depende de obedecer a Deus na vida particular. E então, por quê? Qual que é o grande problema? O grande problema, primeiro, é esse, né? Você tem uma vida, todo mundo tem uma vida particular. Essa vida particular, é óbvio que ela tem vários âmbitos. Ela tem um âmbito que ela é particular, mas ela é mais pública. Por exemplo, no seu trabalho, é particular porque não está diretamente relacionado ao culto litúrgico aqui no domingo, mas é público porque você está ali publicamente com seus colegas de trabalho. Também, no ambiente particular, que não se trata do ambiente litúrgico, sua família. Mas existe um ambiente mais particular, ou seja, uma camada mais particular, que é aquela que é a camada sua, dos seus interesses, as quais nem os colegas, amigos, nem o trabalho e nem a família vê muito. Por exemplo, uma vida de leitura e oração. Muitas vezes, por causa das agendas familiares, seus filhos não veem você nos seus momentos de oração, por exemplo, seus momentos de leitura bíblica. Eles estão para a escola. Então, há ambientes mais particulares do que outros. E qual que é a grande questão aqui? A grande questão aqui é que Deus está tratando esses ambientes nesse grande debate, tá? E aí eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Qual que é o maior erro, ou seja, o erro mais, assim, visível, ou o problema maior desse segundo debate, que é Deus, vamos ler de novo o versículo 14, vou ler a partir do 10, a gente pega uma porção maior. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação tem se cometido em Israel e em Jerusalém. Porém, Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobriu o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer a vossa mão. E perguntais, por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Então, vocês veem, há uma grande colocação de Deus aqui. Ele vai abordar ela em vários temas. Vamos colocar qual que é o problema principal ou o problema mais visível aqui, demonstrado aqui. Ou seja, e eu vou dar uma dica para os irmãos, para eles responderem. Foi a razão deles terem sido exilados. Foi a razão deles terem sido exilados. Alguém aqui tem alguma... Alguém aqui sabe responder qual que é o pecado mais profundo que envolve tudo isso? Terceiro debate. Adultério. O adultério. E esse adultério é em quais camadas, Wesley? O adultério que é idolatria, que quebra a primeira tábua, e o adultério do sétimo mandamento. Isso mesmo. O adultério, que nós já trabalhamos em Oséias, ele, para Deus, ele é idolatria. O adultério, ele é idolatria. Por quê? O ponto central da idolatria é o abandono de Deus, como o noivo, como o marido. Então, quando você adora outro Deus, ou quando você se dispõe a confiar em algo que não é Deus, você está se divorciando, adulterando, separando-se de Deus. E aí, Deus está dizendo, por eu ser Deus da aliança, o adultério não pode ser, o adultério ele é idolatria. Porque eu me aliancei a vocês, e vocês estão se separando de mim, me traindo, estão quebrando a aliança. E quando vocês fazem isso com as esposas de vocês, que, como eu disse, é um ambiente mais particular do que outros, em segredo, vocês estão quebrando, no particular, a aliança comigo. Por isso eu não aceito as ofertas de vocês. Por isso o culto de vocês está inaceitável. Porque, irmãos, se não há aliança, não há culto. Se não há aliança, não há culto. Por exemplo, nós aqui temos o nosso culto a Deus e tentamos ter um culto o mais parecido possível com as Escrituras, certo? Mais parecido possível com as Escrituras. Mas se particularmente, você, com a sua aliança pessoal, e que é uma aliança pública também, todos aqui confessaram, ou pelo menos estão para confessar a fé publicamente. Ou seja, todos que estão aqui, eles vão dizer publicamente para essa igreja, que representa a igreja presbiteriana e que representa a igreja cristã. Tá? Então, diante da igreja cristã, você vai jurar publicamente que confia e acredita em Deus e que será fiel a Ele. E todas as coisas que nós juramos quando confessamos publicamente a nossa fé, né? E então, você vem aqui e tenta fazer o culto o melhor possível. Mas nos ambientes particulares, você vai mostrar como que essa confissão que é pública se comporta particularmente. Ou seja, lá no trabalho, que é um ambiente particular, na família, que é um ambiente particular,
e em secreto, quando só está você. E melhor, e há outros patamares ainda, que são ainda mais profundos. Por exemplo, nós estamos aqui na igreja, mas aonde está a mente de vocês agora? A mente de vocês, o foco. Às vezes está pensando em outra coisa. Então, todos esses particulares, eles são... Uma vez eu preguei isso na congregação. Esses particulares e a maneira com que você se comporta, você tem que ser muito honesto com você mesmo para conseguir perceber como você está se comportando. Por quê? Porque assim você vai mapear quem você é. Você nunca vai conseguir uma resposta de quem você é perguntando para sua esposa. Porque você vai conseguir uma resposta parcial, tá? É a resposta pelos olhos dela. Pelos olhos da sua esposa, quem você é? Aí ela vai te responder, você é assim, assim, então você está enxergando pelos olhos dela. Pelos olhos dos seus filhos, aí você vai criando um mapa. Mas no seu interior, tem como você mapear quem você é diante de Deus. E como que você faz isso? Observe. Observe que os compromissos você tem no seu interior. Que idolatrias você guarda no seu interior que você deve confessar. Que pecados escondidos. Dentro disso, você vai se conhecer. E para se conhecer, você deve ser honesto ao consultar no particular, né, nos seus particulares. E criar um mapa específico que você poderá usar, né, para na sua confissão de pecados e na maneira de viver, na tentativa de viver uma vida santa. E aí entra aquilo que Jesus disse, né? Se o seu olho te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. Mas como que você vai arrancar um olho se o olho é aquilo que vê? Né, dentro do exemplo de Jesus, se o olho é aquilo que enxerga, então você tem que ter algo que te faça ver o seu olho te fazendo pecar. Isso, meus irmãos, é muito difícil. Conhecer a nós mesmos exige um trabalho que eu diria que o maior trabalho do crente é conhecer a si mesmo. O mais difícil, né, o trabalho mais complexo é conhecer a si mesmo. Descobrir e dar uma definição para quem você de fato é, como você tem agido, os pecados que você tem guardado, os pecados que você precisa não só confessar, mas fazer como Davi, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então, ou seja, aquilo que você deseja do Senhor, ou o pecado que você deseja extirpar completamente da sua vida, deve exigir um esforço seu. Porque uma coisa você pede ao Senhor, e se você não busca aquilo que você pede, esse pedido é desonesto, né? Imagina você pede uma coisa ao Senhor e não gasta energia nenhuma para fazer, para buscar. Imagina você... Então, realmente, você não quer aquilo. Uma vez eu dei um exemplo assim, né? Imagina que você ganhou R$1 milhão. R$1 milhão. Só que você vai ter que andar a pé até Belo Horizonte. 60 quilômetros, né? Mais ou menos. Você vai ter que andar a pé para chegar lá, para pegar o prêmio. É o esforço que você deve fazer. Então, quem de nós não faria esse esforço por um prêmio desse? Um prêmio. Você vai ganhar esse prêmio, ele já está garantido, mas a maneira de você alcançar esse prêmio é caminhar. Caminhar os 60 quilômetros, até o local de recebimento do prêmio. Então, você vai ter um esforço condizente com o seu desejo de alcançar o prêmio. Então, Davi disse, uma coisa peço ao Senhor, é um desejo. Então, a buscarei. Terei um esforço condizente com aquilo que eu desejo, tá? Tem alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Para nós podermos concluir essa pergunta. Essa questão levantada aí, principalmente sobre os 2 tipos de adultério,
a consequência de um ser o outro, Deus fala em Malaquias que o povo não me adora, o povo me traiu, foi adúltero com outros deuses e outros povos. E aí, depois ele fala, e o povo é adúltero no seu próprio casamento, com a mulher da tua mocidade. Uhum. E como você destacou, especialmente sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, as 2 tábuas, uma ser vertical, mais vertical, e a outra mais horizontal. O apóstolo João, na primeira carta, espera, filha, na primeira carta, quando ele vai falar sobre o amor a Deus, ele fala lá no capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, o primeiro ponto, como nós amamos o próximo? Só se nós amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Então, a guarda da segunda tábua está ligada com a primeira. Só é possível cumprir a segunda e amar o meu próximo se eu amar a Deus primeiro, se eu cumprir os 4 primeiros mandamentos, né? Porque esse é o amor de Deus, verso 3, 1 João 5:3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, esse é o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Então, como amamos a Deus? Guardando os seus mandamentos. E aí isso volta para a segunda tábua também. Então, para cumprir a segunda, eu tenho que cumprir a primeira. E para amar a Deus, eu tenho que guardar todos os seus mandamentos. Então, isso lá em Malaquias, nós percebemos que a quebra da aliança com Deus e a prostituição faz com que o povo seja também infiel com a sua própria esposa. E o contrário também. A infidelidade pessoal desses homens é um reflexo e faz com que eles também sejam infiéis com Deus. Uma coisa, ela está completamente ligada à outra. Sim, isso mesmo. O que o Wesley está falando é que Deus está costurando uma coisa à outra, demonstrando que elas são parte de um todo, assim como o caráter de Deus é um todo, e por ser um todo você não pode dividi-lo, então é impossível você obedecer a Deus e não amar o próximo, né? É impossível você amar a Deus sem amar o próximo. E é impossível amar o próximo se você não ama a Deus. A forma com que o homem trata a aliança que ele tem com outros homens, ou melhor, no caso aqui especificamente, com a sua esposa, reflete a maneira com que ele trata a aliança que ele tem com Deus. E vice-versa. A maneira com que ele confia em Deus mostra o caráter que ele tem. E depois, no final das contas, ele vai refletir esse caráter na sua casa. Então, essas duas coisas, elas são impossíveis. Não é impossível você adorar a Deus de coração se você não tem uma vida particular que ama a Deus particularmente, que se comove e se move pelos seus pecados para confessá-los, se arrepende deles. Se você não não tem uma vida honrosa, honrada, né, honrando seus compromissos, como Wesley certa vez aqui já nos mostrou, a honra dos compromissos. Se você não honra os compromissos particulares, o seu culto a Deus, porque o culto a Deus ele não é um ritual, simplesmente. Porque o culto a Deus ele não é uma liturgia que se você praticar, fizer a liturgia certinha, nos moldes corretos ali, e no final tiver o amém do culto e você for para sua casa, beleza, recebeu a bênção. Porque teve o ritual. Não. O culto a Deus, como Jesus próprio disse para a mulher samaritana, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então, a forma com que o homem trata a sua aliança humana reflete como ele trata a sua aliança de Deus. E no final das contas, irmãos, os seres humanos,
os seres humanos, o povo de Israel, a razão pela qual eles foram exilados, a razão pela qual eles foram capturados pela Assíria, pela Babilônia, pela Pérsia, é porque eles estavam idolatrando. E quando nós lemos, se nós fazemos uma regressão das nossas aulas, quem estava presente em todas, quando nós chegamos lá no livro dos Juízes, o livro dos Juízes ele tem uma máxima. Alguém lembra aqui da máxima? Eu vou perguntar o pessoal que estava aqui, né, a Jaqueline, o Wesley, o William, Raquel, que estava aqui, a Lohane também estava aqui na época no início das aulas. O livro de Juízes tem uma máxima. A máxima é, quando eles faziam essas coisas, né, os pecados que eles cometiam, porque não havia rei em Israel, né? E por não haver rei em Israel, cada um fazia o que melhor lhe parecia. E aí então surge o rei de Israel. Primeiro temos Saul. Aí, ainda assim, Saul faz o quê? Faz o que melhor lhe agrada. Aí você fica meio confuso. Ora, o autor de Juízes, ou quem escreveu, disse que quando então chegasse o rei, as coisas melhorariam. Mas o rei, Saul, não fez o correto. O próprio rei. E então nós vimos que outro rei surge, Davi. Mas Davi, apesar de ter contribuído de maneira maravilhosa para o culto a Deus, ele também teve os seus pecados. Seus pecados. E então, você pensa, agora chegou o filho de Davi, Salomão. E Salomão ainda tem uma coisa a mais, que é ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria a ele. Então agora nós temos um rei, filho de Davi, com a grande reforma que Davi fez, a paz que Davi trouxe com todas as suas batalhas. Então o reino está em paz, certo? Há um culto estabelecido, tem todos os recursos para se fazer o templo, e ainda esse rei pediu sabedoria e recebeu sabedoria de Deus. Então o que nós esperamos? Esperamos que agora tudo dê certo e se cumpra aquilo que foi dito no livro de Juízes, quando houver um rei em Israel, cada um obedecerá o rei, porque o rei será o exemplo, né? Esse rei ajustará as coisas. Mas aí nós vemos o que Salomão faz. O maior pecado de Salomão, ele se casou com várias mulheres e o seu coração se encurvou para os deuses delas. De tal maneira que Salomão institui templos de adoração para deuses, né, dentro de Israel. E aí que eu fico mais confuso ainda. E agora? Do que Juízes estava falando então? Não era desses reis. Provavelmente é do rei. O rei verdadeiro. O rei, né? Quando esse rei governar no seu coração, você o obedecerá, né? Era sobre esse rei que Juízes estava falando. E então aqui nós temos Malaquias falando a mesma coisa. Ele está falando, será que vocês já esqueceram a razão pela qual vocês foram exilados? Foi exatamente porque os seus corações se encurvaram para os deuses e para a idolatria. Então agora vocês rompem a aliança comigo, se prostituindo com outras mulheres, tá? E esse adultério já é idolatria. Mas vocês ainda se curvam aos deuses delas. Vocês completamente são idólatras. Idólatras no casamento, idólatras na adoração. Idólatras verticalmente e horizontalmente. E aí fica meio irônico, né? Desde a primeira pergunta já é irônico. Eu tenho os amados. Que? Como? O Israel perguntando. Que? Como? Como tem os amados? Não estou vendo esse amor. Aí nós vimos como que ele tinha amado. E agora a mesma coisa. Senhor, o Senhor não aceita a nossa adoração. O Senhor não aceita os nossos sacrifícios. Por quê?
Aí Deus explica. Olha, como eu aceitaria? Essa é a grande pergunta, né? Por que eu aceitaria? Não tem como eu aceitar. Quarto debate está no versículo 17. Diz assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou, onde está o juízo de Deus? Olha só que acusação do povo de Israel para com Deus. É aquela mesma do Salmo 14, né? O Salmo que diz assim: diz o tolo em seu coração: não há Deus. Deus não age. As coisas acontecem, Deus não faz nada. Não há Deus. Aí a grande questão é: onde está a justiça de Deus? Onde está o agir de Deus? E então a resposta de Deus é a seguinte: eis que eu envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá, de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que falam falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. A resposta de Deus, ela é dupla. A primeira é: vou enviar um mensageiro. Esse mensageiro vai anunciar a minha vinda, o dia do Senhor. O dia do Senhor. E a segunda é: o próprio Senhor virá. Então, dentro das interpretações que se tem a respeito de quem é o mensageiro, há duas. A primeira, e na verdade elas são duas, mas elas podem ser também iguais. Por exemplo, a primeira é que é João Batista. Porque João Batista anuncia a vinda do Senhor. Mas a segunda é que também o mensageiro é o próprio Jesus. Também. E tudo bem, porque de fato, João Batista é esse mensageiro. Ele é a voz que clama no deserto, que anuncia a vinda do Messias, do rei esperado. Então esse é o mensageiro. E o Jesus é o próprio mensageiro, bem como ele, além de ser o mensageiro, ele é a mensagem. Ele é a mensagem. Então, só que aí Deus diz assim: eu tenho a solução. Vocês dizem que eu não tenho justiça, né? Vocês dizem que eu não estou sendo justo e que eu não ajo e que eu não tenho praticado justiça, e vocês me enfadam com isso. E aí ele vai continuar, ele vai dizer: então, para isso, eu tenho uma resposta. A resposta é: eu vou enviar um mensageiro, e esse mensageiro vai preparar o caminho para a minha vinda. A vinda do anjo do Senhor. Porque aqui, a narrativa, ela é explícita. Ela está dizendo que o anjo do Senhor, o anjo da aliança, é o próprio Senhor. Ele virá. Ele virá. Mas aí ele diz assim: quem suportará a minha vinda? Essa resposta é ironia, assim, é uma ironia muito grande. Por quê? O que eles estavam perguntando? Eles estavam dizendo assim: cadê a justiça, Deus? Tudo está errado em Israel. A justiça, não há justiça, eu não vejo o Senhor agindo com justiça. Aí Deus fala: ah é? Eu vou vir, eu vou descer à terra. O meu mensageiro vai vir e vai ter o meu dia, o dia da minha justiça. Aí ele responde:
quem vai suportar esse dia? Quem será que vai suportar? Porque quando você diz para Deus assim, onde está o juízo de Deus? Você está dizendo duas coisas. Primeiro, que Deus não é justo, ou pelo menos ele não está se comportando de acordo com o Deus justo que ele é. Ele não está agindo com justiça. E a segunda é que você é mais justo que ele. Porque você percebeu a injustiça e você tem o desejo de agir, só que te falta poder. Você está dizendo assim, olha, se fosse eu no caso, ó Deus, eu estou vendo a injustiça. O Senhor não está agindo com justiça. Se fosse eu faria diferente disso aí. Da forma como o Senhor não está governando o mundo da maneira que eu acho que deveria ser governada. Então você se coloca num lugar onde você julga a justiça do próprio Deus. Aí Deus disse, aí a resposta de Deus é, para isso a minha resposta é, eu enviarei o anjo da minha aliança. Eu vou enviar um mensageiro. O mensageiro vai preparar o caminho para o anjo da aliança. E quando ele vier, será chamado de o dia do Senhor. Quem subsistirá no dia do Senhor? Quem de vocês tem justiça suficiente para estar presente no grande dia? Então, não é uma... E aí ele faz uma acusação final, que é, nesse dia eu vou julgar as práticas de vocês. Quem ajudou a viúva quando ela estava necessitada? Quem proclamou a justiça social quando ela era necessária? Quem de vocês deu o direito correto, né? Julgou corretamente? Vocês torcem o direito, vocês não ajudam a viúva, não pagam o salário dos seus funcionários de maneira adequada. Vocês adulteram. Quem são vocês para poder julgar, né, a justiça do Deus? Então, o juízo da aliança deveria começar no povo da aliança. Irmãos, todo mundo tem ouvido isso aí por aí afora, que crente é os pior pagador, são os funcionários ruins. A gente ouve esse comentário por aí. Irmãos, não deveria. Por quê? Israel, o que Deus está dizendo aqui para Israel? Nós vamos encerrar nesse quinto debate aqui, né, no quarto debate. O que Deus está dizendo é, olha, pessoal, eu tenho uma aliança com vocês e vocês têm o meu estandarte. Vocês têm o meu estandarte. Quando vocês andam pelo mundo afora, vocês batem no peito que são cristãos. Ou melhor, no povo de Israel, que adoram ao Deus único. Vocês levam o meu nome nas bocas de vocês, como o sacerdote levava, né, sobre a testa. Vocês levam o meu nome, a minha bandeira. Como vocês se comportam no mundo reflete quem eu sou. Porque o mundo vai dizer assim, esse povo é o povo de Israel. A maneira com que eles se comportam reflete o caráter do Deus que eles servem. Então vocês devem ser o Senhor. Como vocês estão colocados no Senhor, vocês devem refletir o Senhor. Não é à toa que os apóstolos foram chamados de cristãos. Que significa o quê? Parecidos com o Cristo. Eles eram iguais a ele, eles refletiam ele. Então, o que Deus está dizendo é, o juízo da aliança, por vocês serem o povo da aliança, deve ser refletido em vocês. Vocês devem comportar-se, tá? Como aqueles que dizem ser, né? Aqueles que vocês dizem ser. Então, se nós somos cristãos, irmãos, nosso comportamento deve ser como cristãos. Para não recebermos apenas um nome, né? Um nome. Porque, né, um cavaleiro de verdade não é só porque ele tem uma armadura. Qualquer um pode vestir uma armadura de cavaleiro e andar num cavalo. Mas o cavaleiro de verdade, ele representa a honra que está dentro daquele sujeito que veste a armadura. E, na verdade, a maneira com que vocês se comportam e que eu me comporto fala mais sobre Deus do que sobre mim. Fala mais sobre aquilo que eu acredito do que sobre, de fato, as ações que representam a mim mesmo.
E aí, irmãos, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração na aula? Se não, vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula hoje. Santo Deus, nós somos gratos a Ti por mais essa aula, por mais esse momento. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude em todas essas coisas, Senhor. Porque sabemos que essas acusações são para nós, né? Ó Pai, elas já foram feitas a Israel e sabemos muito bem como Israel lidou com isso. Ó Pai, e agora, Senhor, nós estamos diante das mesmas acusações, Pai. Nós imploramos a Ti que o Senhor seja o nosso ajudador, que o Senhor seja o nosso modelo e também, Senhor, seja a força para obedecer. Imploramos isso, Senhor, porque nós desejamos de coração buscar a Ti e ter uma vida compatível. Mas também, Senhor, nós queremos nos esforçar para isso. Ser nossa força, ser nosso exemplo, ser o nosso Deus da aliança. E, ó Pai, nos perdoe. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém.